Amém. Irmão, não preciso me apresentar porque o pastor já falou de onde eu vim e os irmãos aqui também já me conhecem. Então, na verdade, vamos só mesmo falar da palavra do Senhor. A leitura de hoje será no Salmo 137. E logo após, deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 126. Aleluias. 137. Saudade da pátria. Salmos de números 137. Glórias a Deus. Então, temos de irmão acharem. Eu escolhi um lugar fácil, né, irmão? No meio da Bíblia, certinho. Aleluia. Vamos fazer a leitura. Saudade da pátria, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Por conta aquele que nos levava cativo, nos pediu uma canção. E os que nos destruíam, que fôssemos alegres, dizendo: cantai os hinos de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha mão direita da sua destreza, apegue-se a minha língua ao meu paladar, se eu não lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra, Senhor, dos filhos de Edom, que no dia de Jerusalém dizia: arrasai, arrasai até os seus alicerces, ó filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que retribuir consoante a que nos fizestes a nós. Feliz é aquele que der a seus filhos e der coelho nas pedras. Irmãos, poder sentar. E já deixa a sua Bíblia no Salmo 126, que eu vou pregar nesses dois salmos. Irmãos, se a gente olhar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, está escrito a bênçãos e a maldição. Do versículo 1 a 14, está escrito só bênção, que é do monte Herezinho. Se você fizer isso, vai acontecer isso na sua vida, vai ser isso. O profeta Isaías chegou a dizer: se você quiser te obedecer, comerei o melhor da terra. Aleluia. Tudo isso era bom. Mas do versículo 14 em diante, vem a maldição se você não fizer a vontade de Deus. É Deus. Porque a escolha é sua. E o povo de Israel aqui tinha escolhido fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Agora estavam no cativeiro babilônico. E quando a gente olha para o livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver o que aconteceu ali. Foi triste, arrasaram a cidade deles, destruíram as crianças, destruíram as virgens, destruíram os mancebos, destruíram os velhos, não respeitavam mais, não tinha lugar mais nas praças. Se vocês forem na cidade do interior, vocês vão ver que sempre tem uma praça onde sentam os mais idosos, onde fica aquele homem ali jogando baralho, jogando dominó, conversando, jogando conversa fora, batendo papo. Mas ali em Jerusalém não tinha mais nada disso, pastor. Estava tudo destruído. Não tinha mais praças, não tinha mais nada. Chegou a ponto que o profeta Jeremias disse lá no capítulo 3, versículo 29: bota a tua boca no pó, talvez haja esperança. Aleluia. Então aquele povo sabia que estava no cativeiro, estava pagando um alto preço e dizia: quem nos livrará daqui? Quem pode nos livrar? Se vocês olharem a história do cativeiro, foi 3 levas. A primeira parte foram para a Babilônia, a qual pôs Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e outros mais para a Babilônia.
outra parte ficou à margem do rio Quebar, junto com o profeta Ezequiel. A outra parte ficou destruída em Jerusalém, porque Jeremias podia ficar em Jerusalém. E o rei da Babilônia, mesmo sendo um homem ímpio, ele deixou Jeremias ficar na Babilônia. E nós vemos ali, então, em Jerusalém, nós vemos que ali o pai de família, a mãe de família, levantava de manhã, ia para o serviço, sabendo que tinha que ser chicoteado, ser destruído, machucado, maltratado, porque estava escravizado. Então sabia que tudo aquilo ia acontecer. Mas um dia, o profeta Daniel, orando a Deus, disse: Senhor, tu falaste pelo profeta Jeremias que a nossa detenção, a nossa escravidão, o nosso cativeiro seria de 70 anos. Ele diz no capítulo 9: eu orei e compensei o meu pecado, o pecado do meu povo. Será que você já compensou o seu pecado hoje? Já compensou o pecado que você fez antes? Já compensou o pecado da sua família? Para que hoje o Senhor possa também fazer a obra na sua vida, na minha vida, na sua vida? Então nós vemos aqui então o povo destruído. Aleluia. Glória a Deus. Nessas condições, agora de repente chega lá, após a oração de Daniel, para trabalhar, e ouve-se uma coisa bem estranha: vocês podem voltar. Não está mais no cativeiro. Aí no Salmo 126 está escrito bem claro: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. 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 Diz Glória assim: a Deus. quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós, os que voltavam para Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico, e dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por isso. Grandes fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora, lembra de onde o Senhor te tirou? Marcos, lembra de onde o Senhor te tirou? Olha o que você fez para estar aqui. Você não fez nada, porque tudo que eu fizesse seria em vão, mas Ele fez por mim e fez por você. Aleluia! Glória a Deus! Morrendo lá na cruz, para que eu e você hoje possamos salvos, para que eu e você hoje podemos glorificar e exaltar aquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, ainda dizia aquele povo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, aqueles que nos perseguiam nos teriam engolido no rio. E esse é o inimigo da minha e da tua alma. Mas nós fomos comprados, fomos remidos na cruz do Calvário. Aleluia! Que nós foi lido aqui, Isaías 53, que Ele agradou-se moendo por nós. Ele se agradou. Lá no livro de João, disse, no capítulo 10, ele diz: olha, a minha vida ninguém toma, mas eu a dou e torno a tomar. Aleluia. Porque de mim nada se escapa. E Ele fez isso. Ele se entregou para mim e você. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. E vivo está. E agora, nós vemos que existe um túmulo vazio. Esse túmulo, porque ele já não jaz lá em Jerusalém, ele não jaz lá na porta do Monte Calvário, ele não jaz mais pendurado lá, mas ele vive no meu e no seu coração. Aleluia. Porque ele vive para sempre. Aleluia. E se nós cremos nele, para sempre viveremos. Glória a Aleluia. Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o povo, quando voltaram do cativeiro, quando eles chegaram no cativeiro, eles sabiam que não tinha mais volta. Não tinha. É como se tivesse um preso lá, atrás das grades, e jogado a chave fora. Foram 70 anos, não foram 70 dias. Então nós vemos que agora ele estava lá todo destruído, mas a voz do rei soou. E o povo voltou da escravidão, voltaram para a
sua terra de Sião. E agora dizia: grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluia. Glória a Agora, se nós vemos o livro de Neemias, ele reconstruiu o muro, reconstruiu o altar. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei de volta para o povo, porque o povo precisa de lei, precisa ser respeitado. Mas para ter lei, o povo tem que conhecer também. Não adianta só ter. Agora existe lei que nós sabemos dentro do nosso coração que quantas vezes eu falo assim: não, isso é pecado. Ah, mas o pastor não falou. Mas no coração você sabe que está errado. O seu pastor não está aqui no seu serviço, mas você sabe que está errado fazer isso. É Deus. Você sabe. Ah, mas na escola todo mundo faz. Você vai fazer aquilo que as mães antigas falavam: você não é todo mundo? Então Jesus. faz a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque só vai morar no céu quem for fiel. Não adianta a gente ir pelos caminhos, pelos atalhos. Porque a Bíblia não dá atalho. Ela diz: só quem perseverar até o fim será salvo. É Deus. Aleluia. O meu culto, o seu culto, que tem que ser racional. Você tem que olhar para você mesmo, olhar por dentro de você e saber que o seu culto começa, não é dentro da igreja. Aqui apenas você está entregando culto a Deus. O É seu Deus. culto começa lá na sua casa, começa lá no seu lar, lá no seu leito. Quando você chegar aqui, o seu culto é apenas entregar a Deus. Aleluia. Adore a Deus, para que tudo que nós podemos fazer, aleluia, é adorar o Senhor. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que os dias são maus, os dias são difíceis. E como diz um irmão da nossa igreja, irmão William, a dona carne não se converte. É Jesus. Por mais que você queira que o velho homem morra, lá na água do batismo, de repente quando você chega ele quer ressuscitar. Ele apenas está adormecido e doido para se manifestar. E se eu e você temos paz com Deus, se eu e você já nos entregamos nossa vida a Ele, sabemos que nós precisamos matar esse velho homem todos os dias. É Deus. Todo dia. Aleluia. E não interessa quanto tempo de crente você tem. Não interessa se você tem 10 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, não, ou 20 dias, um dia. Você tem que matar esse velho homem todo dia. Aleluia. Você tem que matar a vontade da carne todo dia, porque todo dia ele se manifesta. E como você faz isso? É orando, lendo a Bíblia, é jejuando, é buscando a Deus, pedindo misericórdia àquele que pode. Porque com as suas forças, irmãos, com a nossa força nós não conseguimos derrotar o inimigo. Não conseguimos. Aleluia. Porque se conseguisse, o povo de Judá lá no cativeiro babilônico, ele tinha saído sozinho. Lá no Egito, se eles conseguissem, ele saía sozinho. Mas precisou Deus levantar Moisés para tirar ele do cativeiro egípcio. Precisou levantar os profetas, Daniel, e após isso, teve que levantar o rei Ciro, o rei Edário, para tirar o povo do Egito, da Babilônia, para voltar para a sua terra. Aleluia. E para você, para mim, sair do meu Egito, para mim sair da minha Babilônia, para mim sair do meu cativeiro, alguém teve que morrer por mim. É Deus. Aleluia. Alguém teve que morrer por você. Ah, mas ele morreu, sim. Mas só que para completar a obra, ele teve que parar com ele lá na cruz do Calvário, que nós encontramos em João capítulo 20, versículo 30. Tetelestai, quer dizer, está consumado. Está consumado. Aleluia. E na hora que ele diz está consumado, a nosso pecado foi entregado na cruz do Calvário junto com ele. Aleluia. Glória a Deus. Está consumado. Então quer dizer, ele morreu. O mais importante não foi a morte dele. Sabe qual foi o mais importante no momento? A sua ressurreição. Porque ele cumpriu a última promessa. Que ele tinha feito que ele vinha e que ele morreria. Mas sabe que ele fez outra promessa que a igreja tem que aguardar. Sabe qual é a outra promessa que ele fez? Que ele voltará para buscar o povo lavado e remido no sangue de Jesus.
você. Ele vai voltar para buscar ele. Ele vai voltar para buscar a igreja. Mas para isso, permaneça fiel. Que só vai ser fiel quem chegar até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu costumo falar na nossa igreja, inclusive nas escolas dominicais, e vou repetir aqui mais uma vez, que nós estamos na corrida não é de velocidade, não é de quem corre mais, não é de quem corre mais rápido, mas é de perseverança, é quem vai chegar até o fim. Até o fim. Qual é a promessa? É quem for fiel até o fim será salvo. Não existe promessa para quem fica no caminho. Quando nós vemos a palavra do semeador, uma semente caiu entre os espinhos, outra semente caiu entre os pedregais. Ela cresceu, mas não tinha raiz profunda. Então o que aconteceu, pastor? Morreu, não chegou ao fim, mas aquela que chegou até o fim, ela deu fruto, porque ela foi derramada em terra boa, e a terra boa é o nosso coração. Aleluia. Espere que o meu coração, que o seu coração seja a terra boa, para que essa semente seja plantada, seja germinada e dá fruto, e fruto bom. Aleluia. Para que permaneça esse fruto, porque se o fruto não permanecer, não adianta nada, é até o fim. Até o fim, aleluia. Eu me lembro do meu saudoso pastor Manuel, a qual foi dirigente aqui na década de 70. Ele dizia para nós: eu só largo a minha cruz quando Jesus me buscar. É, se eu for arrebatado, se eu morrer, aí eu largo a minha cruz. Do contrário, não. E eu tive o prazer de trazer esse irmão para ser sepultado aqui em Mogi das Cruzes. Eu vim no carro da funerária, trazendo ele lá de Lafayette até aqui em São Paulo, porque ele foi fiel até o fim. Aleluia. Então, só receberá a coroa de glória quem for fiel até o fim. Então nós vemos aqui que quando o povo voltou para Sião, dizia: grandes coisas fez o Senhor por isso estamos alegres. Não adianta vir com o evangelho de facilidade, que tudo pode, tudo é legítimo, mas o apóstolo Paulo diz que tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. É Deus. Aleluia. Quando você faz qualquer coisa, toda ação, existe uma reação. É Deus. Se você fazer coisa boa, a reação será boa. O saudoso pastor Jair Luiz Rosa, também que faleceu esse ano, já aos seus 80 e poucos anos, ele dizia uma frase bem clara: se você plantar milho, você vai colher milho. Uma espiga, não é plantar, não vai colher só você plantar, vai plantar, vai colher no mínimo uma espiga. Se não der fruto, pelo menos um sabugo para perturbar a sua vida, você vai ter. Nem que seja um sabugo de milho, você vai colher. Então quer dizer, você vai receber, vai plantar e vai receber de acordo com o que você plantou. É Deus. O povo de Israel, o povo de Judá, voltando do seu cativeiro, dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nos dias que eles saíram para o cativeiro, todo mundo de cabeça baixa, andando, e lá sendo preso, chicoteado, vão indo para Babilônia, indo para o cativeiro, aquela leva de homens. Os filhos de Edom dizia, eles encontravam lá em Abadias: arrasai, arrasai, destruí tudo, destrui até o alicerce, não deixa nada em Jerusalém para trás, mata os filhos, mata as crianças, mata tudo, não deixa nada para trás. É igual o Hamas, né? Mesma coisa, mata tudo, destrói tudo. Agora, o escritor desse Salmo 137 diz: feliz é aquele que pegar seus filhos e recolher nas terras. Aí eu te pergunto: onde está a nação de Edom? Onde estão aqueles que diziam para destruir Jerusalém? Onde está a Babilônia? Irmãos, não discuta, não brigue com quem quer te destruir, porque o inimigo se destrói por si mesmo. É Deus. Aleluia. Existe uma cobra, irmão,
quando ela se sente percebida que ela não consegue morder, ela injeta o veneno nela mesmo e suicida. Assim é o nosso inimigo. Aleluia. O escorpião, se você fizer uma volta de fogo nele assim e põe lá, e ele pega o próprio ganchinho do rabo dele e corta o pescoço dele, porque é covarde. Mas você não, você tem que lutar. É Deus. Você tem que lutar. Você tem que lutar. Lutar para chegar ao fim. E só será coroado que chega no fim. Se vier essa corrida de São Silvestre, quem ganha primeiro lugar, segundo, terceiro, ganha coroa, sobe lá em cima no pódio, fica satisfeito. Os outros que chegam depois, os que chegarem, nem que seja uma medalha de participação, eles recebem, pastor, porque chegaram. Então o importante para mim e para você é chegar. Não importa quanto cansados estamos, não importa quanto tempo faz, o importante é você chegar. E chegar no Calvário, ao pé do Calvário, e chegar lá no pé da cruz e dizer: Senhor, eu estou aqui, não porque eu mereço, mas porque tu morreste por mim, porque tu levaste o meu pecado por mim, porque agora eu estou aqui são e salvo, porque o Senhor morreu por mim, e hoje eu estou para receber o meu galardão contigo. Aleluia. Irmãos, não importa o tempo que você tem de crente, como eu já falei, importa é chegar no fim. Quem começou, como eu e alguns outros, quando era lá criancinha, quando eu comecei com uns 8, 9 anos, lá criancinha, e chegou a idade de idoso, chegou bem, porque chegou fiel. E aquele que chegou, pastor, irmãos, aquele que chegou e entrou no caminho juntinho, vai receber o mesmo galardão. Aleluia. Eu não vou receber pelo tempo de serviço, eu vou receber pelo tempo que eu sou fiel. Então eu vou receber uma coroa da vida. Aleluia. É que nós precisamos. Eu estou aqui nessa igreja hoje porque alguém pregou para mim, alguém falou o amor de Jesus para mim. Deus. Você está aqui também porque alguém falou para você. Aleluia. Eu não sei quem falou para você, mas para mim eu me lembro até hoje quem falou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem pregou para você receber a coroa da sua salvação. Mas quem pregou para aquele que falou para você, também alguém falou para ele. Eu me lembro do meu tio Gonçalo. Hoje está uma cadeira de roda aqui embaixo eu acho que ali é Jardim, não, Nazaré, não. Ali Carneiro Perroxo. Meu tio está lá na cadeira de roda hoje, mas ele está com quase 95 anos. E você acredita que ele está servindo a Deus? Porque ele só vai parar, vai ser igual aquele outro que eu falei, só vai entregar sua cruz quando descer a tua fria ou quando Jesus vier chamar para cá. Aleluia. Não importa, irmãos, o que aconteceu. Quiseram tomar aquela chicotada, ficaram presos, ficaram daquele jeito no cativeiro. Mas um dia a voz do rei soou para eles voltar da escravidão. E todos com as suas armas agora jubilar. A sua boca não precisava mais secar, a sua língua não precisava mais ficar desespero. Aleluias. Por quê? Porque alguém ouviu a sua oração. E quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Aleluia. Aleluia. Deus não é igual ao homem. Às vezes, se eu não tenho alguém para, mas eu recebi a promessa de tal, mas eu recebi a profecia tal, e não se cumpriu na minha vida. Sabe por que não se cumpriu? Sabe por que não se cumpriu? Porque não era de Deus. Porque se foi de Deus, ela vai se cumprir, ou já se cumpriu na sua. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que dizia assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e dizia entre as nações. Lembra que algumas nações diziam: arrasai, subir Jerusalém até os alicerces. Agora dizia entre as nações:
presidente da República vale 1, do juiz vale 1. Quando você entra na presença de Deus, sabe quanto você vale? Uma alma. Aleluia. Então quer dizer que você não pode salvar os seus parentes, mas pode orar para que Deus salve eles. Aleluia. Você não pode salvar seu pai, você não pode salvar sua mãe, você não pode salvar seus filhos, você não pode salvar seus netos, mas pode orar por eles. Pode fazer a campanha, igual o político faz a campanha para se eleger, e você faz a campanha para Deus salvar a sua família. Aleluia. E não com promessas vazias, mas com a promessa de servir a Deus até o fim. Aleluia. Uma certa vez eu vi uma senhora, não vou dizer o nome aqui, e nem de onde é, mas ela disse que um dia o pai dela estava internado, ruim, em coma. Ela disse para mim: Marco, se Deus tirar o pai dessa, se Deus salvar o pai, tirar o pai dessa enfermidade, eu vou servir a Deus até que eu morro, porque eu sei que Deus é Deus. Aí eu falei para ela: tomara que o pai morra, tomara que seu pai morra. Sabe por quê? Porque você tem que adorar a Deus é porque Ele é, e não porque Ele vai fazer para você. É Deus. Aleluia. Deus não é moeda de troca, porque o que Ele fez para você foi mandar seu filho e morrer na cruz do Calvário. Isso que é importante, é a salvação. É Porque, Deus. por exemplo, a filha da Bíblia de Naim, o que aconteceu com ele depois? Morreu. A filha de Jairo foi ressuscitada, e depois? Morreu. E Lázaro, o amigo de Jesus, que foi ressuscitado depois de 4 dias? Morreu. O único que morreu e ressuscitou para sempre foi o próprio Jesus. Aleluia. Porque todos que morreram antes dele e foi ressuscitado, ele vai mostrar o poder dele. E não vai mostrar que ele fica para sempre. Aleluia. Então nós temos que aguardar. Não importa se nós vamos aguardar a vida de Jesus, não importa se nós vamos sair carregando a nossa cruz, tribulado, caindo, levantando, mas o importante é chegar. Esse povo voltou no cativeiro, o importante é isso chegar. É Deus. Chegar na terra prometida. Aí lá em Sião, você vai cantar o hino da vitória. Lá em Sião, você vai poder cantar o hino da vitória. E agradecer a quem morreu por você e que ressuscitou. Você pode agradecer aquele que mandou seu único filho para morrer no seu lugar, no meu lugar. Aleluia. E o que valeria a minha morte? Nada. O que valeria a sua morte para a população? Nada. Morte de bezerro, morte de cordeiro, morte de rolinha e tantos outros animais. Sangue era apenas protótipo do que viria a ser o Filho de Deus. E lá nos Hebreus está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão. É Jesus. E nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, diz: filhinho, não pequeis, mas se algum de vós pecar, também que tem um advogado junto a Deus Pai, Jesus Cristo Santo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo. Não é um nem dois, é todo pecado. E se Ele transforma a nossa vida, e se Ele perdoa todos os pecados, não importa o tanto que é, não importa se é 1, não importa se é 10, o importante é que Ele liberta de tudo, pastor. Todas, irmãs. Ah, mas eu pequei demais. Lembra que na cruz Jesus salvou um ladrão. Aleluia. Lembra que na cruz Jesus salvou um ladrão. Ah, mas eu pequei demais, eu fiz muita coisa errada. Lembra que Pedro também negou Jesus 3 vezes. E ainda depois convidou os outros para pescar para sair. Aleluia. Para poder tentar esquecer o que aconteceu. E lá na pescaria, quem estava lá na praia com um peixe e pão esperando eles? Aleluia. Então quer dizer,
ninguém pode largar sua rede. Vamos pescar. Aleluia. Vamos pescar alma para Jesus. Porque lá na praia tem alguém nos esperando. Aleluia. E lá do outro lado da vida, no meio da vida, alguém vai nos salvar. Porque está esperando por nós. Aliás, vai nos salvar, não, já nos salvou. Morrendo na cruz. Vamos atualizar o negócio. Não vai salvar, não está no grupo. Já foi lá no passado. Então hoje, não importa o que aconteceu comigo, não aconteceu o que aconteceu com você. Vai chegar até aqui. Mas o que importa é que você está salvo. É que você está indo aqui para frente, louvando a Deus, glorificando a Deus. O importante é nós chegarmos lá, são salvos. Aleluia. Oh meu Deus, santo e poderoso, aleluia. Então o povo dizia ainda mais: aquele que se lê com lágrimas, se garão com alegria. Irmãos, nós que moramos no interior, sabemos como é triste no dia da plantação pequena, não aquela com máquina, que o fazendeiro vai lá com um montão de máquina, um montão de funcionário, mas aquele que vai com a sua enxadinha, vai cavacando, chorando, vai ali naquele sufoco, um sol quente, sol ardente, capinando, aí depois que planta, a semente começa a brotar, começa assim, então e ele vem com a sua enxada, chegando terra nos pés das plantas e secundando. Ele fala secundando, quer dizer, chegando, tirando a mata, as ervas daninhas. Mas no dia da colheita, todo mundo alegre, todo mundo satisfeito. Aleluia. Porque viu o fruto do seu trabalho. E a Bíblia diz que ele viu o fruto do nosso trabalho e se alegrou, e achou, aleluia, se alegrou em enfermar por nós. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero que a igreja se põe de pé. Vamos orar a Deus. E já estou entregando o microfone para quem é de direito.